Você sabia que o fígado gorduroso pode estar destruindo seu organismo por dentro sem apresentar absolutamente nenhuma dor? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Nenhuma dor. Nenhum aviso claro. E é exatamente por isso que ele é chamado de doença silenciosa, porque quando seu corpo finalmente começa a falar, muitas vezes o dano já está feito em um nível que assusta qualquer médico. E hoje eu preciso te contar algo que a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. Existem 3 sinais que o seu próprio corpo envia quando o fígado gorduroso deixou de ser um problema leve e virou uma ameaça real à sua saúde. 3 sinais que aparecem no seu dia a dia, que você provavelmente atribui ao cansaço, à idade, ao estresse, e que na verdade são o seu fígado pedindo socorro em silêncio. E hoje você vai descobrir exatamente quais são esses 3 sinais, o que cada um deles significa lá dentro do seu organismo, e o que você precisa fazer imediatamente se identificar um ou mais deles no seu corpo. Se você tem mais de 50 anos, ou se convive com alguém nessa faixa etária, você precisa assistir a este vídeo até o final. O que eu vou te mostrar aqui pode literalmente mudar ou salvar uma vida. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Ao longo da minha carreira, já acompanhei centenas de pacientes diagnosticados com esteatose hepática, o nome médico para o fígado gorduroso, e posso te dizer com toda a responsabilidade do mundo: os casos mais graves que eu já vi não foram de pessoas que ignoraram uma dor intensa. Foram de pessoas que ignoraram sinais pequenos, sutis, que pareciam não ter nada a ver com o fígado. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser o alerta que você precisava ouvir há muito tempo. E antes de começar, se você quer proteger a sua saúde e a saúde de quem você ama, deixa aquele like aqui embaixo para que mais pessoas recebam esse alerta. Um clique seu pode chegar até alguém que precisa muito desta informação. Bloco 2. Contexto médico. Antes de falar sobre os 3 sinais, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre o fígado, porque sem esse entendimento, você não vai conseguir reconhecer o perigo quando ele aparecer. O fígado é o maior órgão interno do corpo humano. Ele pesa cerca de 1,5 kg e fica localizado no lado direito do abdômen, protegido pelas costelas. Mas o tamanho não é o que faz dele um órgão extraordinário. O que faz do fígado uma peça absolutamente insubstituível para a sua vida são as mais de 500 funções que ele desempenha simultaneamente no seu organismo. Pensa comigo. O fígado filtra todo o sangue do seu corpo, cerca de 1,5 litro por minuto. Ele produz a bile, que é essencial para a digestão das gorduras. Ele regula o nível de açúcar no sangue. Ele armazena vitaminas e minerais. Ele sintetiza proteínas essenciais para a coagulação do sangue. E ele transforma substâncias tóxicas, medicamentos, álcool, poluentes em compostos que o corpo consegue eliminar. Tudo isso ao mesmo tempo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. É como se o fígado fosse a usina de processamento central do seu corpo. Se a usina entra em colapso, tudo para. E aqui está o que ninguém te conta. O fígado tem uma capacidade extraordinária de se regenerar e de continuar funcionando mesmo quando uma parte significativa do seu tecido está comprometida. Isso parece uma boa notícia, e em parte é. Mas na prática, essa característica é também o motivo pelo qual o fígado gorduroso avança por anos sem dar sinais claros. O órgão vai compensando, vai trabalhando mais do que deveria, vai sacrificando células para manter o mínimo funcionando, até que chegue em um ponto onde a compensação não é mais possível. E é exatamente nesse ponto que os 3 sinais que eu vou te mostrar aparecem. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que acontece dentro do fígado quando a gordura se acumula. Quando há excesso de gordura nas células hepáticas, as células do fígado, elas começam a inflamar. Essa inflamação se chama esteatohepatite. Com o tempo, se não for tratada, essa inflamação gera cicatrizes no tecido do fígado, um processo chamado fibrose. E quando essas cicatrizes dominam o órgão, chegamos ao estágio mais grave, a cirrose. A cirrose é irreversível. E a cirrose pode evoluir para câncer de fígado.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estima-se que cerca de 35% dos adultos brasileiros acima de 50 anos apresentam algum grau de esteatose hepática. E o mais alarmante, a maioria dessas pessoas não sabe que tem a doença. E o mais assustador é que você pode ser uma dessas pessoas agora mesmo e não saber. Deixa eu te contar sobre Sérgio. Sérgio tinha 62 anos, era contador aposentado, morava em Belo Horizonte e levava uma vida que ele mesmo descrevia como normal. Comia razoavelmente, não bebia com frequência, fazia caminhadas de vez em quando. Quando chegou no meu consultório, chegou por indicação da filha, que tinha insistido para que ele fizesse uma revisão geral. Sérgio não sentia dor nenhuma. Mas os exames mostraram um fígado com fibrose em estágio 2, o que significa que a doença já estava evoluindo há, pelo menos, 5 a 7 anos sem que ele soubesse. Doutor, eu não sentia nada. Como é possível? Ele me perguntou, com os olhos arregalados, segurando o laudo na mão. E eu tive que explicar para ele exatamente o que eu acabei de te explicar: o fígado não dói. Não até que a situação seja muito séria. Mas ele manda sinais. Sinais que passam despercebidos quando a gente não sabe o que procurar. Sérgio mudou seus hábitos imediatamente. Em 8 meses de acompanhamento, seus exames mostraram uma redução significativa nos marcadores inflamatórios e uma melhora perceptível na elastografia hepática. Ele chegou a tempo. Mas nem todo mundo chega. E é por isso que este vídeo é tão importante. Bloco 3, desenvolvimento principal. Agora eu vou te mostrar os 3 sinais que o seu corpo usa para avisar que o fígado gorduroso já chegou a um estágio de gravidade. Presta muita atenção, porque cada um desses sinais, sozinho, pode ter várias explicações. Mas quando 2 ou 3 aparecem juntos, especialmente em pessoas acima de 50 anos com histórico de sobrepeso, alimentação desequilibrada ou sedentarismo, o alerta tem que soar alto. Sinal 1. O cansaço que não passa com descanso. Esse é o sinal mais ignorado. E também o mais perigoso, justamente porque todo mundo acha que tem uma explicação óbvia. Você dorme 8 horas e acorda cansado. Você tira um cochilo à tarde. Quando acorda, sente que dormiu menos ainda. Você chega no meio da tarde e sente um peso tão grande nos olhos, uma sensação de esgotamento tão profunda, que parece que seu corpo está pedindo para desligar. E você pensa, é a idade, é o estresse, é a pressão do dia a dia. Pode parecer simples, mas esse cansaço tem um nome médico: fadiga hepática. E ela é completamente diferente do cansaço comum. Deixa eu te explicar o mecanismo. O fígado é responsável por produzir glicogênio, a reserva de energia que o seu corpo usa entre as refeições, especialmente durante a noite. Quando o fígado está comprometido pela gordura e pela inflamação, essa produção de energia fica prejudicada. O resultado é que as suas células, especialmente as do músculo e do cérebro, chegam de manhã com reservas insuficientes de energia, independente de quanto você tenha dormido. Além disso, um fígado inflamado libera substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea. Essas substâncias chegam ao cérebro e ativam o que os especialistas chamam de comportamento de doença, uma resposta neurológica que inclui letargia, dificuldade de concentração, falta de motivação e sonolência excessiva. É o seu sistema nervoso respondendo a uma inflamação interna que você nem sabe que tem. E sabe o que é pior? Quanto mais cansado você fica, menos se move. Quanto menos se move, mais a gordura se acumula no fígado. É um ciclo que se alimenta sozinho. Segundo dados da Associação Brasileira para o Estudo do Fígado, a fadiga é relatada por mais de 60% dos pacientes com esteatohepatite não alcoólica em estágio moderado a grave. 60%. É mais da metade. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que vivem se queixando de cansaço e simplesmente atribuem isso ao envelhecimento? Quantas delas nunca fizeram um exame específico para o fígado? Eu me lembro de Conceição. Tinha 58 anos, era professora aposentada de Porto Alegre e chegou ao consultório encaminhada pela sua médica de família após um simples exame de rotina. Conceição tinha um histórico de 6 anos de queixa de fadiga. Já tinha feito exames para anemia, para tireoide, para vitamina D, tudo normal.
Até que um ultrassom abdominal mostrou um fígado com esteatose moderada grave e as enzimas hepáticas significativamente elevadas. Doutor, eu achei que era depressão. Passei 2 anos tomando antidepressivo sem precisar. Ela me disse. Com o protocolo adequado de saúde hepática, em 4 meses Conceição já relatava uma melhora de mais de 50% na sua energia diária. Em 7 meses, as enzimas hepáticas voltaram ao nível normal. Mas cuidado, e isso é muito importante. A fadiga hepática não é o único tipo de cansaço que existe, e eu não estou dizendo que todo mundo que se sente cansado tem problema no fígado. O que eu estou dizendo é, se esse cansaço é constante, não melhora com descanso, e você tem outros fatores de risco como sobrepeso, alimentação com excesso de gordura ou açúcar, ou sedentarismo, faça um exame de fígado. Não espere. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum alerta de saúde como esse. Sinal 2. O inchaço no abdômen que parece só barriga agora vem a parte que mais surpreende os meus pacientes. Porque esse sinal, mais do que qualquer outro, é confundido com algo completamente diferente, e por isso passa anos sem ser investigado. Você olha para a sua barriga e vê que ela cresceu. Você pensa que é gordura acumulada, que é falta de exercício, que é o arroz do jantar. E em muitos casos, pode ser mesmo. Mas existe um tipo específico de inchaço abdominal que não é gordura subcutânea, a gordura que fica embaixo da pele, mas sim um acúmulo de líquido dentro da cavidade abdominal. Esse líquido tem um nome, ascite. A ascite é um dos sinais mais claros de que o fígado gorduroso evoluiu para a cirrose ou para uma disfunção hepática grave. E ela acontece por um mecanismo específico. Quando o fígado está muito comprometido, ele perde a capacidade de produzir albumina em quantidade suficiente. A albumina é uma proteína do sangue responsável por manter o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Sem a albumina suficiente, esse líquido vaza para fora dos vasos e se acumula na cavidade abdominal. E aqui está o segredo que muda tudo, a diferença entre a barriga de gordura e a barriga de ascite. A barriga de gordura é firme. Você aperta e ela cede, como uma massa. A barriga com ascite é diferente, ela é mais tensa, quase como um balão. Quando você bate levemente nos lados do abdômen, você pode ouvir um som abafado, como se houvesse líquido dentro. Em muitos casos, a barriga muda de formato dependendo da posição do corpo. Quando você deita de lado, o inchaço migra para o lado mais baixo, por gravidade. Além disso, a barriga com ascite costuma vir acompanhada de outro sinal, o inchaço nos tornozelos e nos pés. Isso acontece pelo mesmo mecanismo. O líquido que vaza dos vasos se deposita nas partes mais baixas do corpo por ação da gravidade. Você acorda de manhã e os pés estão relativamente normais. À tarde, depois de ficar em pé ou sentado, os tornozelos estão inchados, tensos, e o sapato aperta. Esse inchaço nos membros inferiores, combinado com o aumento do abdômen, é um alerta que não pode ser ignorado. E o mais assustador é que muitas pessoas chegam ao consultório com ascite há meses, às vezes mais de um ano, sem ter investigado, porque simplesmente achavam que tinham engordado. Dados da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia apontam que a ascite é a complicação mais comum da cirrose hepática no Brasil, e que o diagnóstico tardio está diretamente associado a piores prognósticos, incluindo o risco aumentado de infecções bacterianas graves da cavidade abdominal, que podem ser fatais. Me conta aqui nos comentários, você ou alguém que você conhece já teve inchaço no abdômen ou nos tornozelos sem explicação clara? Comenta a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso sem saber a causa. Deixa eu te contar sobre Rogério. Tinha 67 anos, ex-caminhoneiro, morava em Recife. A esposa o trouxe ao consultório porque ele havia engordado quase 8 quilos em 3 meses sem mudar a alimentação. Rogério achava que era normal, é a vida sedentária depois da aposentadoria, ele dizia. Mas a esposa, que trabalhava como auxiliar de enfermagem, reparou que o abdômen dele era diferente da gordura comum. Era tenso demais. E que os pés dele estavam sempre inchados no fim do dia. O ultrassom confirmou ascite moderada, cirrose hepática em estágio inicial a moderado, com origem em esteatose hepática não tratada por anos.
Rogério foi encaminhado imediatamente para tratamento especializado. Doutor, eu nunca liguei para isso. Achei que era só gordura de velho. Foram as palavras dele. Rogério começou o acompanhamento e, com as intervenções corretas, dieta específica, medicação para controle da pressão portal e atividade física adaptada, conseguiu uma melhora significativa no quadro clínico. Mas o caminho de volta, nesse estágio, é muito mais longo e difícil do que o caminho de ida. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. O terceiro sinal é o que menos pessoas associam ao fígado, e é exatamente por isso que ele é o mais traiçoeiro de todos. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque o que eu vou falar agora pode ser o alerta que essa pessoa precisava. Sinal 3. A mudança de cor na pele ou nos olhos que você atribui a outra coisa. Esse terceiro sinal tem nome. Chama-se icterícia. E quando ele aparece em um contexto de fígado gorduroso já avançado, ele é, dos três, o sinal de maior urgência. A icterícia é o amarelamento da pele e da parte branca dos olhos, chamada de esclera. Ela acontece quando o fígado perde a capacidade de processar a bilirrubina, um pigmento amarelo que é produzido naturalmente pelo organismo durante a destruição normal das células vermelhas do sangue. Em condições normais, o fígado capta essa bilirrubina, a processa e a elimina através da bile para o intestino. Mas quando o fígado está gravemente comprometido, essa bilirrubina se acumula no sangue e começa a se depositar nos tecidos, incluindo a pele e os olhos. O resultado é esse tom amarelado que pode ir de uma tonalidade leve, que às vezes parece só um cansaço no rosto, uma cor apagada, até um amarelo intenso que é impossível não notar. E aqui está o que ninguém te conta. Muitas pessoas percebem a icterícia primeiro nos olhos, não na pele. Elas olham no espelho pela manhã e notam que a parte branca dos olhos está levemente amarelada, e atribuem a um cansaço, a uma alergia, a uma noite mal dormida. Passam semanas ou meses com esse sinal e não investigam. A bilirrubina elevada também provoca outro sintoma que costuma acompanhar a icterícia. A urina fica mais escura, com uma cor de chá preto ou âmbar. Isso acontece porque o rim tenta eliminar pelo caminho da urina a bilirrubina que o fígado não consegue processar. E ao mesmo tempo, as fezes podem ficar mais claras do que o normal, quase esbranquiçadas, porque a bile que normalmente dá cor às fezes não está chegando ao intestino em quantidade suficiente. Pensa comigo: urina escura, fezes claras, olhos amarelados. Esses três elementos juntos, especialmente em uma pessoa com histórico de sobrepeso, alimentação desequilibrada ou consumo de álcool, são um sinal de emergência. Não é exagero. É emergência médica. Alguma vez você notou que a cor dos seus olhos estava diferente e não deu importância? Alguma vez você olhou para a cor da sua urina e pensou está mais escura e simplesmente ignorou? Se isso te soa familiar, comenta atenção aqui embaixo. Porque você pode ter passado por isso sem perceber o que estava acontecendo. Estudos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostram que a icterícia em pacientes com doença hepática gordurosa avançada está associada a uma mortalidade significativamente maior quando o diagnóstico é feito tardiamente, especialmente em pacientes acima de 60 anos, onde a progressão da doença costuma ser mais rápida e menos previsível. Deixa eu te contar sobre Helena. Tinha 71 anos, aposentada, morava em Salvador. Veio ao consultório trazida pela filha depois de meses ignorando os sinais. Helena tinha reparado que os olhos estavam amarelando há quase 4 meses, mas achava que era problema na visão, talvez de catarata. A filha foi quem notou a urina escura e as fezes claras primeiro. O diagnóstico foi esteatohepatite em estágio avançado com colestase, ou seja, a bile estava sendo bloqueada dentro do fígado comprometido. Helena foi internada imediatamente para estabilização. Doutor, eu não sabia que o fígado podia fazer isso. Pensei que era só barriga de gordura. Ela me disse. Helena respondeu bem ao tratamento inicial. Mas sua recuperação foi longa, com quase 8 meses de acompanhamento intensivo. Se tivesse chegado 6 meses antes, o prognóstico teria sido muito diferente. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de todas as idades, de todas as regiões do Brasil, de todos os perfis sociais. O fígado gorduroso grave não escolhe. Ele avança em silêncio, vai acumulando dano,
E quando manda os sinais, esses 3 sinais que eu acabei de te mostrar, muitas vezes a pessoa já perdeu meses ou anos preciosos de tratamento. Bloco 4. Protocolo prático e advertência. Agora que você conhece os 3 sinais, a fadiga que não passa com descanso, o inchaço abdominal que parece apenas gordura, e a mudança de cor na pele e nos olhos, eu preciso te dizer o que fazer com essa informação. Primeiro, faça uma avaliação honesta do seu corpo agora mesmo. Você se reconheceu em algum desses sinais? Não precisa ser nos 3 ao mesmo tempo. Se você tem mais de 50 anos, tem histórico de sobrepeso ou alimentação desequilibrada, e se reconheceu em pelo menos um desses sinais de forma persistente, especialmente se ele dura mais de 2 semanas, procure um médico. Peça um exame de função hepática completo. Isso inclui as enzimas ALT-AST, a bilirrubina total e frações, a albumina sérica e um ultrassom abdominal para avaliação do fígado. Esses exames são simples, estão disponíveis no SUS e em qualquer laboratório, e podem te dar a resposta que você precisa. Segundo, não espere ter dor. Esse é o maior erro que eu vejo no meu consultório todos os dias. Pacientes que chegam dizendo: "Mas eu não senti a dor, doutor." Pois é. O fígado não tem receptores de dor em seu interior. Quando a dor aparece, geralmente como um desconforto ou pressão no lado direito do abdômen, já é sinal de que o fígado está muito aumentado e pressionando a cápsula que o envolve, ou que há complicações associadas. Não espere a dor. Não espere o sinal mais óbvio. Haja antes. Terceiro, se você já tem diagnóstico de escartose hepática e está esperando para ver, pare agora. A escartose hepática não tratada progride. Não em todos os pacientes, mas em uma proporção significativa deles ela avança para fibrose, para cirrose, para insuficiência hepática. O acompanhamento médico regular, a mudança na alimentação e atividade física são as ferramentas mais poderosas que existem para reverter a escartose nos estágios iniciais e estabilizar nos estágios mais avançados. Mas cuidado, e aqui está um erro que quase todo mundo comete e que pode piorar o quadro sem que você perceba. Muitas pessoas, ao descobrirem que têm fígado gorduroso, passam a tomar suplementos para o fígado por conta própria, silimarina, cardomariano, coquetel de vitaminas, suplementos de ômega 3 em doses elevadas. Tudo isso sem orientação médica. O problema é que alguns desses suplementos, em determinadas dosagens ou combinações, podem aumentar a carga de trabalho do fígado comprometido, interagir com medicamentos que a pessoa já usa, ou mascarar sintomas que precisariam de investigação. Não estou dizendo que esses suplementos são ruins, alguns têm evidências clínicas de benefício para a saúde hepática quando usados corretamente. Estou dizendo que o fígado doente não é o lugar para experimentações sem orientação. Procure um especialista antes de iniciar qualquer suplemento. Deixe eu te contar sobre Ademar. Tinha 64 anos, empresário aposentado, morava em Campinas. Tinha diagnóstico de escartose leve há 3 anos. Não havia retornado ao médico nesse período. Tinha comprado, por conta própria, 6 tipos diferentes de suplementos para o fígado que havia visto em anúncios na internet. Quando chegou ao meu consultório, os exames mostraram que a escartose havia progredido para a fibrose em estágio 1 e que algumas das enzimas hepáticas estavam elevadas, possivelmente por efeito combinado dos suplementos mal manejados. Em 5 meses de acompanhamento correto, com alimentação ajustada, atividade física regular e suspensão dos suplementos não indicados, Ademar reverteu completamente a fibrose inicial e normalizou as enzimas. Uma mudança de 42 pontos nos marcadores hepáticos em 5 meses. Mas o que eu preciso que você entenda é, ele chegou a tempo. E ele chegou a tempo porque, apesar dos 3 anos de negligência, ele ainda estava em um estágio onde a reversão era possível. Os 3 sinais que eu te mostrei hoje, a fadiga persistente, o inchaço abdominal e a alteração de cor, aparecem quando o fígado já ultrapassou o estágio de escartose simples e está em um nível de comprometimento mais sério. Quando esses sinais estão presentes, a urgência é real. Mas a ação ainda é possível. O fígado ainda pode responder. A pergunta é: você vai agir agora ou vai esperar mais?
Considera se tornar membro do nosso canal para ter acesso a conteúdos exclusivos sobre saúde hepática, protocolos práticos e as atualizações mais recentes da medicina do fígado diretamente para você, antes de todo mundo. Para resumir o que você aprendeu hoje, o primeiro sinal é a fadiga persistente que não melhora com descanso, causada pela disfunção na produção de energia pelo fígado comprometido e pela inflamação sistêmica. O segundo sinal é o inchaço abdominal com consistência tensa, frequentemente acompanhado de inchaço nos tornozelos, causado pela queda na produção de albumina e pelo acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E o terceiro sinal é o amarelamento da pele e dos olhos, urina escura e fezes claras, causados pelo acúmulo de bilirrubina que o fígado doente não consegue mais processar adequadamente. 3 sinais. Um fígado pedindo socorro. E agora você sabe reconhecê-los. Bloco 5. Encerramento emocional. Meu amigo, minha amiga, eu preciso encerrar este vídeo com uma mensagem que eu dou a todos os meus pacientes no momento em que eles recebem um diagnóstico difícil. O diagnóstico não é o fim. O diagnóstico é o começo de uma nova escolha. Eu sei que ouvir que o fígado pode estar em perigo assusta. Eu sei que reconhecer um desses sinais no próprio corpo gera uma sensação que é difícil de descrever, parte medo, parte negação, parte esperança. Mas eu preciso que você saiba que o fígado humano é um órgão com uma capacidade de recuperação que ainda surpreende os médicos. Em estágios iniciais, a esteatose é totalmente reversível. Em estágios intermediários, a progressão pode ser interrompida e o dano pode ser significativamente reduzido. Mesmo nos casos mais avançados, o tratamento correto muda prognósticos. A informação certa, na hora certa, pode salvar o seu fígado. E salvar o seu fígado é salvar a sua vida. Não deixe o medo paralisar. Use o medo como combustível para agir. Marque aquela consulta. Peça aquele exame. Comece aquela mudança que você sabe que precisa fazer há um bom tempo. O seu fígado não precisa de perfeição, ele precisa de atenção. Ele precisa que você o trate com o mesmo cuidado que você trata as pessoas que você ama. Porque saúde não é sorte. Saúde é escolha. E hoje você fez uma escolha importante só de ter assistido a este vídeo até o final. Me conta aqui nos comentários, você se reconheceu em algum desses sinais? Você conhece alguém que deveria assistir a esse vídeo? Sua participação aqui nos comentários me ajuda a entender o que você precisa saber e me motiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você toda semana. E se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te mostrar os 5 alimentos que parecem saudáveis mas que estão destruindo seu fígado todos os dias, incluindo um que quase todo brasileiro consome no café da manhã e que ninguém suspeita. Vai lá assistir. Porque esse próximo vídeo pode ser a peça que faltava no seu cuidado com o fígado. Um abraço carinhoso. Cuide do seu fígado e cuide-se com muito carinho até o próximo vídeo.